Quando estava no último ano do ensino médio, os pais de um amigo meu foram em uma viagem de aniversário para os Keys, na Flórida, durante um fim de semana, deixando-o como o único ocupante de sua casa de 3 quartos. Sua irmã mais velha estava na universidade, então ele literalmente tinha todo o lugar só para ele. Então ele fez o que qualquer adolescente que se preze faz quando se encontra nessa situação. Organizou uma festa em casa. E não do tipo em que 2 dúzias dos seus amigos mais próximos vêm tomar algumas bebidas, mas organizou uma festa furiosa. O tipo de festa para a qual metade da nossa escola conseguiu um convite. Quero dizer, nem todos compareceram, mas havia pelo menos 200 pessoas lá, no mínimo. A casa estava realmente pulando. Agora sei que as pessoas estavam sendo despreocupadas em relação ao tipo de pessoas a quem contaram sobre a festa. Basicamente, não houve planejamento envolvido, e meu amigo não era o tipo de pessoa que se esforçava para garantir que apenas um grupo seleto de pessoas recebesse o convite. Então, ele basicamente disse: tragam todos os seus amigos, todos que conhecem no Facebook. De modo que pessoas que nem conhecíamos simplesmente apareciam como "ó sim", e quem abria a porta dizia "tanto faz", e os deixava entrar. Foi bastante divertido na maior parte, e acabamos conhecendo algumas pessoas aleatórias bem legais como resultado. Mas nem todos que apareceram eram legais ou estavam lá simplesmente para relaxar, e acabamos aprendendo da maneira mais difícil que não se jogam convites para sua festa em casa, a menos que você queira que alguns caras maus apareçam de vez em quando. Portanto, a festa estava em pleno andamento, a música tocando, as pessoas bebendo e dançando. Foi um momento incrível. Então, aparentemente, algum drama começou em um quarto no andar de cima, quando um dos aleatórios que apareceu foi pego roubando por alguém que conhecia meu amigo. Essa pessoa é um bom sujeito em todos os sentidos. Levou isso para o lado pessoal e queria manter a casa do nosso amigo segura. Então ele começa a dizer a esse ladrão aleatório para deixar a festa antes que ele o batesse. Esses caras estavam cara a cara. Os amigos do ladrão intervieram, mas todos na festa eram numericamente superiores. Então, simplesmente desceram e foram para a porta da frente da casa. Mas quando estavam saindo, esse nosso amigo em comum os acompanhou, falando mal, dizendo que fazia luta livre e que eles eram espertos por não mexerem com ele, etc. Apenas coisas de caras bêbados, sabe? Provavelmente estava se exibindo para sua garota ou algo assim. Quem sabe? De qualquer forma, o cara os acompanhou até a saída, abriu a porta da frente e então cantou "Hey, hey, hey", como uma canção de despedida na cara deles antes de fechar a porta atrás deles. Eu não vi a próxima parte, então só estou contando o que me disseram que aconteceu. Aparentemente, o cara ficou parado em frente à porta com os punhos nas cadeiras, estufando o peito em uma pose de Superman, como se dissesse: "Eu expulsei esses idiotas". As pessoas literalmente aplaudiram o cara como se ele fosse algum tipo de herói. E então, do nada, as pessoas começam a ouvir esses estalos vindo da rua lá fora, antes que nosso herói simplesmente caísse no tapete. Um dos ladrões que acabamos de expulsar tinha uma arma, e estava tão bravo com a maneira como nosso amigo tentou humilhá-lo, que a sacou e atirou direto na porta da frente. Acabou disparando ao acaso 4 vezes, acertando-o nas costas e no pescoço. Imediatamente chamamos o 911. Colocamos o cara em uma maca rapidamente, mas uma das balas cortou uma artéria ou algo assim. E embora o tenham levado ao hospital a tempo, ele não conseguiu sobreviver. O atirador se entregou à polícia no dia seguinte. Aparentemente, ele não tinha ideia de que ainda havia alguém atrás da porta e só queria danificar alguma propriedade enquanto assustava as pessoas que ainda estavam dentro. Ele não tinha a intenção de ferir ninguém, e através de algum tipo de acordo judicial, conseguiu evitar uma acusação de homicídio em 2º grau ou algo assim. Basicamente, ele recebeu uma sentença super indulgente, e tudo isso aconteceu há cerca de 14 anos. Então, estou bastante certo de que esse cara sairá em breve, e isso me assusta muito mais.
Só de saber que há um cara que assassinou alguém em uma festa na qual eu estava e que está livre para andar pela cidade me assusta. Ele não deu muita importância ao que fez. Agia como se nada tivesse acontecido. Já fazem tantos anos que tento esquecer isso, porque embora esteja muito feliz de não ter visto ninguém levar um tiro, é algo que nunca consegui esquecer e provavelmente nunca esquecerei. E sinceramente, minha maior preocupação agora é encontrar esse cara no supermercado ou algo assim. Não tenho certeza de como me controlaria se o visse. Espero que ele decida começar de novo em outro lugar. É o que eu faria. Simplesmente não conseguiria andar com as mesmas pessoas de sempre, sabendo que matei um deles. Terminei sendo convidado para uma festa em casa bastante selvagem quando era adolescente. Definitivamente foi a festa mais louca em que já estive. Foi boa enquanto durou, mas a razão pela qual permanece na minha memória está longe de ser boa, já vou explicar. Como eu disse, essa festa em casa foi fora de controle. Havia barris em todos os cômodos do andar de baixo, pessoas se despindo e dançando no quintal. Alguns caras no andar de cima derrubaram a parede de um quarto com uma marreta. Foi literalmente uma loucura. Com uma festa tão intensa, não é nada incomum que um banheiro se torne um lugar para vomitar, com pessoas desmaiadas ao acaso por toda a festa. O cara que realmente me surpreendeu estava deitado no sofá na sala de TV do andar de baixo. Pensei que ele devia ter exagerado, porque todo o tempo que estive lá, ele estava completamente desmaiado, a ponto de se tornar parte dos móveis, como se tivesse reivindicado o sofá para si mesmo. No final, as pessoas simplesmente o deixaram em paz, e a festa continuou. As pessoas dançavam ao redor dele, andavam ao redor dele, bebiam ao redor dele durante toda a noite também. No final da noite, eu estava bêbado demais para chamar um Uber. Então pensei em desmaiar em um dos quartos no andar de cima e voltar para casa de manhã. Assim, teria uma ressaca terrível, dormiria, acordaria, pegaria minhas coisas e desceria as escadas para sair. Tinha que passar por cima desse cara que tinha ficado destruído no sofá a noite toda. Não parecia que ele tivesse se movido a noite inteira, e isso simplesmente não me caiu bem. Então, ao sair, tentei acordá-lo. Alguma vez você já tocou alguém só para perceber que a pessoa estava realmente morta? Eles realmente ficam frios e rígidos, e eu te prometo que é uma das coisas mais alucinantes e horríveis que você jamais experimentará na vida. Imediatamente gritei quando senti o frio que emanava da pele do cara. Isso fez com que outras pessoas sonolentas entrassem na sala de TV para ver qual era o problema, que basicamente era eu implorando para que alguém chamasse o 911 porque havia um cara morto no sofá. Isso realmente arruinou a festa e irritou a todos, principalmente porque, como eu disse, estávamos dançando, bebendo e nos divertindo ao redor do possível cadáver desse cara a noite toda. E ele estava lá deitado exatamente na mesma posição em que desmaiou. Não havia como saber em que momento ele tinha falecido. Não havia como saber há quanto tempo estávamos festejando ao redor de um cadáver real. Ouvi dizer que foi uma overdose, mas ninguém nunca me confirmou isso, já que eu mal conhecia alguém na festa. Só sei que havia pessoas boas e que foi uma verdadeira pena como uma delas se foi. Agora também tenho muito cuidado com drogas e álcool, e digo aos meus filhos que, se quiserem beber, fumar ou fazer o que quiserem, façam de forma segura. Sei que não posso impedir que se comportem mal, especialmente na idade em que estão, e nem é a substância que me preocupa que toquem. Eu simplesmente não quero que nenhum dos meus filhos saiba o que se sente ao tocar carne fria, olhar para o rosto de alguém e saber que essa pessoa não está mais entre nós. Não quero que saibam como é sentir a morte. Na escola secundária, havia um garoto que era um estudante super bom. Tranquilo, ele realmente não tinha a reputação de ser festeiro e não necessariamente era considerado parte da multidão que fazia festas. De qualquer forma, alguns dos meninos da festa descobriram que seus pais iam sair da cidade durante o fim de semana,
e, sob o pretexto de que queriam ser amigos dele, o convenceram a fazer uma festa em sua casa no fim de semana. O garoto falou sobre fazer festas nas noites de sexta-feira e sábado. A primeira festa ocorreu sem problemas. Foi divertida e as pessoas não foram muito imprudentes. Tudo estava bem. A segunda festa é a mesma história. Só que desta vez, alguns desses meninos terríveis que o convenceram a organizar as festas roubaram milhares de dólares do equipamento informático super caro de seu pai, que aparentemente trabalhava com algum tipo de engenharia de software ou algo assim. O garoto não percebeu até que o material sumiu e não tinha ideia de quem o havia pegado, porque havia todo tipo de pessoas que ele não conhecia simplesmente andando pela casa dos pais dele, como se fossem os donos do lugar. Naquele momento, a casa em si estava completamente destruída, com tinta spray nas paredes. Todos os banheiros estavam um desastre, com vômito, urina e outras coisas, e a varanda da frente da casa estava completamente quebrada porque um grupo de pessoas decidiu ficar em cima dela e pular para cima e para baixo ao mesmo tempo até que ela quebrou. De qualquer forma, chegou a um ponto em que todas as pessoas no quintal começaram a ver alguém subindo no telhado da casa por uma janela de cima. Ele havia chegado lá porque escalou um grande e velho árvore próxima. Pensaram que ele ia pular do telhado para a árvore e começaram a cantar para incentivá-lo a dar o salto. Aparentemente, essa pessoa apenas olhou para as pessoas no quintal, se virou e pulou do telhado. Só que ele não estava mirando na árvore. Ele apenas pulou do telhado do terceiro andar de cara para o concreto abaixo. Era o garoto que haviam convencido a fazer as festas na casa. Ele estava tão angustiado com o que seus pais fariam, tão decepcionados que ficariam, que decidiu tomar o caminho mais fácil e simplesmente pular do próprio telhado. Ele sabia que sua casa estava destruída, mas, querido Deus, não consigo imaginar estar tão arrasado e drogado a ponto de realmente tentar isso eu mesmo. De qualquer forma, parece que a pior parte da história é que o garoto realmente sobreviveu à queda, mas, como eu disse, ele aterrissou de cara no concreto do quintal e literalmente partiu a cabeça. Pelo que ouvi, os médicos tiveram que reconstruir o rosto do garoto porque ele estava aberto como uma concha de marisco. O pobre rapaz passou por dezenas de reconstruções faciais e ainda está desfigurado, sem mencionar que o dano cerebral causado pelo impacto deixou-o com severas dificuldades de aprendizado. Tudo isso por causa de uma festa em casa. Me deixa feliz por nunca ter dado uma festa quando era criança. Sou oficial de polícia aqui em Manchester e, como a maioria dos meus colegas, tenho tido muitos problemas para vigiar o lugar. O governo introduziu recentemente uma segunda rodada de medidas de bloqueio cada vez mais duras, e embora eu seja totalmente a favor de tentar conter e gerenciar, é óbvio que as pessoas estão ficando bastante cansadas disso. Temos que atender a cada vez mais incidentes de pessoas que se reúnem em grupos que excedem suas bolhas sociais, e as pessoas realmente não estão felizes com nossa presença. Posso te prometer que a última coisa que queremos fazer é impedir que você veja seus amigos e familiares pela primeira vez em meses, mas fazemos isso porque temos um trabalho a fazer, mesmo que às vezes não gostemos. Recentemente tive que atender a uma chamada sobre uma reunião social que terminou muito pior do que apenas algumas palavras duras trocadas. Uma chamada que, em um momento, pensei que deveria evitar. Recebemos algumas chamadas da área de Levensholme sobre uma festa em casa que saiu de controle. Não só essas pessoas estavam se reunindo muito além das leis de distanciamento social, mas também estavam se exibindo, gritando para os vizinhos, tocando música alta e, em geral, causando incômodo. A propriedade onde a festa estava acontecendo era um Airbnb, localizada em uma área geralmente muito tranquila. Não havia números concretos transmitidos pelo rádio, mas antes de chegar a casa me disseram que haveria entre 15 e 20 pessoas na propriedade. Na verdade, havia mais de 200. Mesmo quando a maior parte dos reforços disponíveis chegou, ainda estávamos perigosamente em desvantagem numérica. E no tempo que levou para eles chegarem lá,
As pessoas na festa perceberam que eu estava lá e certamente não estavam contentes com isso. Antes de nos aproximarmos da propriedade, lançaram todo tipo de insultos e uma série de objetos foram arremessados no meu carro. Eu sabia que não seria uma decisão fácil, mas o que aconteceu depois me faz suar só de pensar. Conseguimos entrar na casa para abaixar a música antes de informar a todos os presentes que teriam que sair. Nenhuma única pessoa usava máscara. As únicas pessoas com coberturas faciais eram os policiais. Não entrarei na política do uso de máscaras aqui, mas digamos que não fiquei feliz em ver tantos jovens ignorando flagrantemente minhas instruções. Pessoas mais jovens também tinham muito medo da polícia e, em muitas das festas barulhentas que eu tive que assistir, as chamadas terminavam com todas as crianças simplesmente saindo pelas várias portas e janelas. Mas nunca estive em uma onde ninguém parecia se importar que estávamos lá. Eles não se intimidavam nem um pouco, e rapidamente a atmosfera passou de tensa para ressentida e violenta. Havia uma sensação no ar de que os jovens sabiam que nos superavam em número, e não foi divertido ver isso começar a perceber. Eles começaram a nos ignorar e sentaram-se novamente, dizendo-nos para irmos embora. Um rapaz até se queixou que eles não puderam ter um aniversário ou um Natal adequado, e agora iríamos tirar isso deles também. Ele estava bastante apaixonado por isso e realmente entendi de onde vinha, mas não entendi por que ele e seus amigos foram tão rápidos em fazer algo tão imprudente como atacar os policiais. Um rapaz tentou acertar um oficial por trás, enquanto ele falava com outros 2 jovens. Eu então tentei agarrar esse rapaz e os colegas dele pularam em cima de mim. A última coisa que ouvi antes de tudo virar um caos foi todo tipo de vozes masculinas mais jovens dizendo coisas como peguem eles. Depois, houve uma explosão de socos e gritos, todos usando cacetetes, armas de choque e spray de pimenta. Qualquer coisa para manter esses jovens afastados de nós e impedir que tornassem nossas vidas impossíveis ali mesmo naquela casa. Lembro de lutar para chegar à área da cozinha, onde eles tinham todas as facas em um daqueles suportes magnéticos, e fechá-lo para que nenhum dos jovens pudesse pegar uma faca de cozinha. Tivemos um momento muito difícil naquela noite, mas poderia ter sido muito pior se todos aqueles adolescentes realmente tivessem tomado a decisão conjunta de ir para cima de nós. Não há como teríamos conseguido lutar contra todos eles, e quando as pessoas perdem o controle dessa maneira e começam a se tornar nada mais do que uma multidão, as pessoas também perdem a vida. Somos muito sortudos por termos conseguido evitar mortes de policiais em situações semelhantes como essa antes. E tenho certeza de que haverá muitas ocasiões no futuro em que estaremos em perigo de violência coletiva novamente. Mas estar lá, experimentando o nível de caos e medo em carne e osso, é algo que eu não desejaria nem ao meu pior inimigo. Foi realmente horrível e agora estamos presos em um padrão onde esse tipo de comportamento só vai piorar com os bloqueios. Como eu disse, entendo a necessidade deles, mas nós, como policiais, estamos no limite no momento e mais cedo ou mais tarde teremos que lidar com outra situação em que muitas pessoas irritadas começam a perder o controle, seja por medo, estresse ou simplesmente por estarem presas em casa. Realmente espero não estar lá para ver isso novamente. No verão passado fui a uma festa em uma casa no bairro Gary Owen de Limerick, aqui na Irlanda. Estávamos bem no meio das restrições de bloqueio, e sei que foi muito estúpido e egoísta da minha parte ter ido, mas eu precisava aliviar o estresse. Sou uma pessoa muito sociável e preciso passar tempo com outras pessoas, pois realmente estava ficando louco de estar preso dentro de casa sozinho. Realmente me arrependo de ter ido, mas quebrar as restrições não é a razão pela qual eu gostaria de não ter ido. Foi porque vi uma das coisas mais horríveis que já vi na minha vida naquela festa, e é algo que não acho que conseguirei tirar da cabeça. Então a festa transcorreu às mil maravilhas por algumas horas, e eu estava ocupado sendo a pequena borboleta social que sou. Mas depois entro na cozinha para pegar outra bebida, e uma grande discussão está se desenrolando entre esse casal que parece estar baseada em acusações de infidelidade. Foi super intenso e desconfortável estar lá com eles,
Então peguei silenciosamente minha garrafa de vinho da geladeira e depois voltei para onde estava conversando com alguns novos amigos. Realmente não pensei muito nisso. Festas em casa podem ser assim de estranhas, afinal de contas. Em um quarto as pessoas desmaiam, em outro, há pessoas dançando, enquanto alguns quartos abrigam pequenas discussões entre casais que geralmente não se tornam algo horrível. Só que esse cara na discussão sai furioso da festa e depois de algumas horas tudo volta a ter boas vibrações. Mas então, em algum momento da noite, o cara volta para a festa. As pessoas o conheciam pelo rosto naquele momento, então realmente não tinham nenhuma razão para não deixá-lo entrar. Suponho que ele não deu nenhuma pista sobre o que estava prestes a fazer. Caso contrário, nunca o teriam deixado voltar para dentro da casa. O cara então procura a casa para encontrar a garota com quem estava discutindo. Não tenho muita certeza se eram um casal, só os ouvi discutindo sobre dormir. Quando ele a encontra, começa a gritar com ela e, em seguida, tira uma garrafa do bolso da jaqueta e parece borrifá-la com o conteúdo. As pessoas pensaram que ele estava apenas sendo um idiota jogando vodka nela. A indignação se devia em parte ao desperdício de álcool e à agressão inadequada. Então, o tiraram da sala enquanto ela estava gritando. As pessoas com quem falei sobre isso, aquelas que estavam na sala quando aconteceu, primeiro pensaram que ela estava gritando porque estava sendo um pouco dramática por ter levado um pouco de bebida no rosto. Mas então ela tirou as mãos do rosto e estava coberta de algo que parecia queimaduras. Não era álcool o que ele havia jogado no rosto dela naquela noite. Era ácido. Por sorte, alguém que era formado em química percebeu o que estava acontecendo quase imediatamente e depois pegou algo debaixo da pia da cozinha para neutralizar o ácido. Não sei exatamente o que era, mas era algum outro químico que provavelmente não ajudou muito, mas definitivamente evitou que o dano fosse pior do que era. Ouvi dizer que a pobre garota teve que fazer um enxerto de pele da perna. Mesmo com a ajuda que recebeu, suas feridas foram absolutamente horríveis. O cara fugiu por um tempo também. Como naquele dia, chamamos a polícia, mas levaram cerca de 1 mês para prendê-lo. Todos nós ficamos tão aliviados quando finalmente o fizeram. Não consigo imaginar que tipo de monstro faz algo assim depois de uma discussão. Não consigo imaginar de jeito nenhum usar ácido real para tentar desfigurar permanentemente o rosto de alguém. É preciso um tipo especial de maldade para isso, não acha? Desde então, jurei nunca mais ir a festas em casas. O que presenciei naquela noite foi um lembrete brutal de quão rápido a diversão pode se degenerar em tragédia e como ações impulsivas podem ter consequências devastadoras. Agora valorizo a responsabilidade e a consideração pelos outros muito mais do que antes. Uma lição dolorosa que nunca esquecerei. Vivo em um lugar chamado Hayden, aqui em Essex. No verão passado, durante o bloqueio, um dos nossos vizinhos decidiu organizar uma festa em casa. Sim, uma festa em casa real no meio de uma pandemia. A festa durou até tarde da noite. Não preciso dizer que minha mãe e meu pai não gostaram nada disso e não me deixaram ir. Eu implorei, e achei que era muito egoísta da parte deles fazer isso, mas de qualquer forma, estava no meu quarto tentando dormir um pouco, e tudo o que conseguia ouvir era música e vozes vindo do outro lado da estrada, como se eles nem se importassem em manter o barulho baixo. Eles estavam na rua falando entre si e coisas do tipo, e era muito irritante. Chegou um ponto em que fiquei tão cansado disso que me levantei da cama e fui até a janela para simplesmente olhá-los com desaprovação. Não sei por que pensei que isso serviria de algo. Nenhum deles podia me ver, e isso não ia parar a festa só com olhares. Eu tentei, mas fiz de qualquer jeito. E lá fiquei por alguns bons minutos simplesmente olhando-os perambular sem rumo, arrastando as palavras uns com os outros. A próxima coisa que sei é que um carro parou na frente da casa. Na verdade, comecei a ter esperanças de que fosse um carro de polícia descaracterizado vindo fechar a festa para que eu pudesse dormir um pouco. Acho que minhas esperanças foram confirmadas quando uma das pessoas dentro do carro chamou um dos festeiros para se aproximar da janela. O cara se aproximou do carro cambaleando e, a princípio,
Parecia que era a polícia porque ele só dizia coisas como: "Quem é você? Quem está perguntando? O que isso tem a ver com você?" Então, do nada, ouvi 4 grandes explosões e flashes vindos de dentro do carro. E então, o cara que tinha ido até o carro simplesmente caiu de costas no pavimento. Realmente não temos muitas armas aqui no Reino Unido, então demorei 1 minuto para entender o que tinha acontecido, que os caras no carro realmente tinham atirado no amigo que haviam chamado. Deus, os barulhos que ele estava fazendo também. Nunca tinha ouvido alguém com aquele tipo de dor. E aqueles barulhos de gargarejo que ele fazia, não consegui tirá-los da minha cabeça por um bom tempo. Corri do meu quarto e disse à minha mãe e ao meu pai o que tinha visto. Eles também tinham ouvido os tiros e correram escada abaixo para ver o que estava acontecendo. Quando lhes disse que tinha havido um tiroteio, imediatamente ligaram para o 911. Foi a noite mais assustadora da minha vida até agora. Só ouvir aqueles tiros saindo do nada é algo que não acho que jamais esquecerei. Mas são os efeitos daqueles tiros que me lembram, acima de tudo, o quão fortes são nossos corpos, mas também o quão frágeis são. Li nos jornais que o cara morreu no hospital 1 ou 2 dias depois de ter sido admitido. Sinto muito por ele, mas me surpreende que tenha demorado tanto. Pelos sons que ele fazia, me surpreende que ele não tenha morrido ali mesmo na calçada em frente àquela festa. Ainda não acho que superei completamente o que vi e ouvi naquela noite. Tenho certeza de que algum dia estarei bem, mas por agora, tudo o que preciso é ouvir a palavra festa. E a única coisa em que consigo pensar são aqueles gargarejos que o cara fez deitado na calçada em frente à última festa a que foi. No sábado, 19 de outubro de 2019, estava acontecendo uma festa na cidade britânica de Milton Keynes. Os participantes da festa tinham entre 15 e 20 anos, e para alguns deles, essa era a primeira vez que iam a uma festa em uma casa sem pais. A sensação de liberdade era quase tão embriagadora quanto as bebidas das garrafas que consumiam. Com boa música e amigos próximos, a noite prometia ser inesquecível. No entanto, para todos os participantes, aquela noite seria memorável por outras razões horríveis, porque não foram apenas os amigos que souberam que haveria uma festa naquela noite. Enquanto os que estavam dentro aproveitavam a atmosfera e bebiam para esquecer suas preocupações, algo terrível se aproximava, e eles nunca estariam preparados para isso. Os participantes da festa estavam completamente alheios ao fato de que, rastejando na escuridão lá fora, havia homens armados com máscaras e roupas escuras. O que aconteceu a seguir foi selvagem e brutal, mas a preparação foi muito menos sofisticada. 2 dos homens se aproximaram sorrateiramente da porta da frente da casa, garantindo que permanecessem fora da vista das janelas principais, enquanto os outros 3 cercaram a parte de trás da casa. Havia muito barulho vindo de uma porta dos fundos aberta, e os homens mascarados sabiam que a parte de trás seria um ponto de entrada fácil. Esses eram criminosos experientes, membros de uma gangue local conhecida como B3, e sabiam exatamente como infligir uma grande quantidade de terror e violência da maneira mais eficaz possível. Então, em um instante, os homens armados invadiram pela porta dos fundos e entraram na casa, mal dando tempo para os que estavam dentro reagirem. Eles estavam fortemente armados, e nem todos os participantes da festa eram alvo. Eles estavam procurando pessoas específicas, membros de uma gangue rival conhecida como M4. Nas semanas anteriores, um dos invasores da casa, Ben Potter, foi atacado por membros da M4. Eles o levaram a uma área isolada perto de Westcroft, antes de submetê-lo a uma série aterrorizante de humilhações e torturas. Os membros da gangue rival o espancaram sem piedade, o despiram e o levaram através das árvores. Quando Ben implorou por sua vida, a gangue rival sacou seus celulares para capturar o medo do jovem em vídeo. Repetidamente,
Disseram-lhe que ele estava prestes a ser sufocado e enterrado vivo em uma cova que haviam cavado para ele, ou que iriam cortar sua cabeça enquanto filmavam sua decapitação em seus celulares para enviar o vídeo aos amigos. Ben pensou que ia morrer, mas acabou sendo apenas uma tática de intimidação. A gangue rival não tinha a intenção de matá-lo, apenas assustá-lo. No entanto, ele queria vingança. A gangue invadiu a festa da casa, latindo ameaças e brandindo suas facas para os presentes, mas só se tornaram violentos quando viram um garoto de 17 anos que respondeu de maneira tola. Um tribunal ouviu mais tarde que Ansa era um membro de alto escalão da M4 e, quando viu os homens mascarados correndo em sua direção, imediatamente virou-se para fugir. Mas em algum momento durante a tentativa de fuga, Dom escorregou enquanto corria dentro da casa. Seus perseguidores estavam em cima dele imediatamente, e Dom foi esfaqueado por todo o corpo, um total de 47 vezes. As facas vinham de quase todas as direções. Ele nunca teve uma chance. A maioria dos participantes da festa estava tão aterrorizada pelos homens que invadiram a casa que fugiram assim que os viram. Mas os homens armados postados na porta da frente garantiram que ninguém pudesse escapar. Os homens armados transformaram o local em uma cena de terror, com os presos dentro sujeitos aos seus caprichos mais violentos. Apenas uma pessoa tentou ajudar Dom enquanto ele estava sendo atacado, um de seus amigos mais antigos de infância, um jovem chamado Ben Gillum Rice. Ben tentou arrancar uma faca de um dos atacantes de Dom e quase teve sucesso, mas ao ver o perigo iminente de outro companheiro pegando uma de suas armas, Ben Gillum Rice foi esfaqueado no coração, matando-o quase instantaneamente. A gangue então examinou cuidadosamente os participantes da festa para garantir que não houvesse mais membros de seus rivais presentes, e, quando tiveram certeza de que não havia, partiram tão rapidamente quanto chegaram. Apesar de ter sido esfaqueado mais de 47 vezes, Dom Mana lutou por sua vida e de fato chegou a um hospital local ainda consciente. Ele estava lúcido o suficiente para dizer aos oficiais de polícia exatamente quem o havia esfaqueado, e passou algum tempo conversando com sua mãe, que havia corrido para o hospital quando recebeu a notícia do esfaqueamento. Por um tempo, parecia que Dom poderia sobreviver, mas o puro trauma das feridas que sofreu fez com que sua condição fosse extremamente instável, e algumas horas depois de ser admitido, ele morreu repentinamente. Foi simplesmente uma questão de rastrear aqueles que Dom havia nomeado, e dentro de 24 horas, a polícia tinha todos os membros da gangue invasora B3 sob custódia. Um por um, admitiram o que tinham feito. Em seu julgamento, o juiz comentou sobre os assassinatos trágicos e sem sentido, dizendo que ocorreram devido a uma cultura de violência e facas promovida através das redes sociais. Dirigindo-se a Ben Potter, o membro da B3 que havia sido sequestrado e torturado, o juiz disse: "Não tenho dúvidas de que sua motivação estava relacionada com a experiência traumática do assalto que você mesmo sofreu nas mãos da M4 2 anos antes, mas isso não justifica sua participação nesses assassinatos." A mãe de Dom, Tracy, disse que todos os dias sentia que tinha que colocar uma máscara e uma cara valente para enfrentar o jovem violento que tirou a vida de seu filho. A mãe de Ben Gillum Rice, Susan, disse que se sentiu fisicamente doente por estar tão perto dos assassinos de seu filho durante o julgamento por assassinato. Ela classificou o uso de facas como covarde e acrescentou que esperava ver algum remorso nos rostos dos jovens, e ficou desgostada por não ver nenhum. Eles simplesmente sorriram e foram embora com um sorriso, disse mais tarde aos jornalistas. Esses jovens delinquentes invadiram uma casa cheia de gente inocente para esfaquear um de seus amigos até a morte diante dos olhos deles. E tudo o que fizeram foi sorrir enquanto eram sentenciados. Talvez isso se deva ao fato de que sentiram que a vingança estava cumprida e que qualquer tipo de tempo na prisão valeria a pena pelo sentimento de vingança, sabendo que se vingaram de alguém que feriu e humilhou um dos seus. E ao considerar esse fato,
podemos ter tropeçado em uma ideia muito mais assustadora do que uma invasão violenta de domicílio. Alguns jovens estão imersos em um ciclo inescapável de ignorância, pobreza e violência, a ponto de tirarem a vida de outra pessoa e simplesmente sorrirem em seus julgamentos por assassinato. O assustador não é tanto o esfaqueamento, mas saber que isso vai acontecer repetidamente em todo o mundo para sempre. Brooklyn Farthing nasceu em 26 de agosto de 1994. Cresceu na pequena cidade de Berea, Kentucky, com sua mãe Shelby Walker, seu padrasto Randall Walker e suas duas irmãs, Tasha e Paige. Quando era muito jovem, Brooklyn foi uma escoteira e foi uma membro leal e entusiasta da organização durante a maior parte de sua vida. Recebeu muitos elogios durante seu tempo nas Girl Scouts, onde se ofereceu como voluntária para fazer kits de atenção para os afetados pelo furacão Katrina, visitou idosos e passou muito tempo ajudando suas colegas sempre que enfrentavam dificuldades. Brooklyn floresceu como uma adolescente enérgica e vivaz, com um amor ilimitado pelo mundo natural, especialmente por qualquer coisa peluda e de quatro patas. Também tinha aptidão para o atletismo e foi descrita como uma garota franca, o que nem sempre era popular entre seus colegas. Brooklyn também tinha uma grande paixão por confeitaria e passava muitas noites assando brownies com gotas de chocolate para toda a família. Era uma pessoa muito voltada para a família e para a comunidade, e ao contrário de muitas meninas da sua idade, realmente parecia gostar de passar tempo com sua mãe e seu pai. Dois pais amorosos que achavam que era seu dever ajudar a pagar as aulas de direção de suas filhas e os exames finais. No dia 21 de junho de 2013, Brooklyn e Paige fizeram seus exames de direção. Enquanto Brooklyn passou com grande sucesso, Paige falhou espetacularmente, algo que se tornou uma espécie de piada na família Walker Farthing pelo resto do dia. Naquela noite, a família participou do aniversário de 70 anos do avô, que havia estado gravemente doente nos meses anteriores ao seu aniversário e havia se recuperado milagrosamente. Essa ocasião foi importante para todos os presentes, e todos mostraram muito entusiasmo, pois apenas algumas semanas antes pensavam que o homem não veria seu próximo aniversário, mas agora ele estava ali, celebrando com tanto entusiasmo quanto todos os outros. Depois do que, sem dúvida, foi uma reunião bastante moderada e emotiva, após a festa de aniversário, Brooklyn e Paige foram a outra festa na Radley Road, junto com sua prima. Este foi um evento consideravelmente mais selvagem, dado que adolescentes da sua faixa etária estavam presentes, e havia rumores de que havia uma reserva de álcool na festa. Segundo Paige, as irmãs conheciam a maioria dos participantes e estavam muito animadas para chegar a uma festa muito mais animada depois de sair com seus avós. Depois de beber e dançar por algumas horas, Paige e a prima decidiram ir embora em algum momento, entre as 7 e as 8 da manhã, mas Brooklyn, que havia feito sua mala de viagem, planejou ficar com uma amiga que também estava na festa para poder dormir e se livrar da ressaca longe do olhar crítico dos pais. Brooklyn ficou decepcionada ao ouvir que, em vez de continuar com seu plano de uma festa do pijama, sua amiga queria passar a noite na casa do namorado. Naturalmente, isso irritou bastante Brooklyn, e uma intensa discussão se desenvolveu como resultado dessa mudança improvisada de planos. Outros participantes da festa que testemunharam o desentendimento afirmaram que Brooklyn ficou tão chateada que abandonou a festa completamente, mas para conseguir isso, teve que viajar com 2 homens que nunca havia conhecido antes daquela noite. As identidades desses homens estão atualmente em sigilo, aguardando os resultados de uma investigação policial. Mas o que sabemos com certeza é que quando a polícia os interrogou, um dos homens disse que levaram Brooklyn até a Floyd Branch Road, aparentemente para ver alguns cavalos. Depois disso, o homem que deu o relato foi deixado em sua casa e não viu mais Brooklyn nem seu amigo. Esse outro homem levou Brooklyn para sua casa, localizada no quarteirão 100 de Dillon Court, ao lado da rodovia 421.
Como a casa estava em execução hipotecária na época, não havia água corrente nem eletricidade. Por volta das 4 da manhã do dia 22 de junho, Brooklyn ligou para sua irmã Paige e perguntou se sua prima poderia buscá-la no endereço de Dillon Court, mas sua prima tinha bebido muito e não estava em condições de dirigir. Paige teve que dar a má notícia de que sua irmã não teria transporte para casa naquela noite, o que obviamente colocou Brooklyn em uma situação muito desconfortável. Ela poderia ligar para sua mãe, acordá-la e obrigá-la a dirigir até Dillon Court e possivelmente descobrir que ela havia bebido. Ou poderia contactar seu ex-namorado e pedir que ele a levasse para casa. Obviamente, para Brooklyn, a primeira opção era completamente impensável, mas seu ex estava trabalhando naquela noite e levaria algumas horas antes que ele pudesse sair para buscá-la. Parecia que Brooklyn estava tão apavorada de ser pega bêbada que decidiu simplesmente esperar em uma casa escura, embargada e habitada por um completo estranho. Quando o ex-namorado de Brooklyn terminou seu turno e pôde voltar ao telefone, descobriu que havia recebido várias mensagens dela. Ele abriu o fio de texto e viu que suas mensagens de texto mais longas e extensas haviam se reduzido a apenas algumas palavras. Suas mensagens diziam coisas como: "Pode se apressar, por favor. Se apresse, estou com medo." Mas no caminho para Dillon Court, o ex-namorado extremamente preocupado de Brooklyn recebeu outra mensagem que simplesmente dizia: "Não importa, estou bem, indo para uma festa no condado de Rock Castle." Seu ex tentou ligar para vários contatos, mas ela não atendia o telefone. Ele então enviou uma mensagem perguntando com quem ela estava, mas Brooklyn também não respondeu. De fato, nunca mais responderia a mensagens ou chamadas de ninguém. Mais tarde, naquele dia, 22 de junho, Brooklyn tinha planos de assistir a uma exposição de carros em Somerset, Kentucky, com alguns amigos, mas ela nunca apareceu e não respondia a mensagens de texto nem chamadas. Não era típico de Brooklyn faltar a uma exposição de carros, então, naturalmente, seus amigos ficaram profundamente preocupados e, em vez disso, ligaram para Paige, na esperança de que ela soubesse onde estava sua irmã. Mas Paige não tinha ideia de que Brooklyn havia chegado à casa naquela noite e, ao ouvir a notícia, começou a entrar em pânico. Depois de ligar para sua mãe e dizer que Brooklyn poderia estar desaparecida, Paige começou a ligar freneticamente para seus amigos, tentando descobrir os nomes dos 2 rapazes que levaram Brooklyn. Felizmente, ela conseguiu um dos números e conseguiu falar com o rapaz para cuja casa embargada Brooklyn havia voltado depois de ver os cavalos. Ele foi aberto sobre o fato de que havia estado na festa naquela noite e até admitiu ter levado Brooklyn de volta para sua casa, mas depois disso sua história começou a ficar um pouco estranha. Ele disse que a deixou sozinha, em uma casa sem água corrente nem eletricidade, porque se sentia desconfortável dormindo com ela. Aparentemente, tendo terminado recentemente com sua ex, o rapaz disse que respeitava sua decisão, mas em vez de levá-la para casa ou pelo menos chamar um táxi, decidiu deixá-la sozinha em sua casa para lhe dar espaço. Disse que a última vez que a viu, ela estava sentada na varanda de sua casa, fumando um cigarro e falando sobre uma festa de que tinha ouvido falar no condado de Rock Castle. Paige mostrou-se imediatamente cética e planejou dar o nome e o número do homem à polícia, caso precisasse contatá-los. Mas apenas alguns minutos depois que ela desligou o telefone, o homem ligou de volta para dizer que estava com medo porque, segundo ele, quando voltou para casa depois de dar espaço a Brooklyn, descobriu que sua varanda estava em chamas. Ele chamou o corpo de bombeiros que rapidamente se aproximou para apagar o incêndio, mas quando entrou para inspecionar os danos, descobriu que todos os pertences de Brooklyn haviam ficado para trás e que ela não estava em lugar algum. Paige e a mãe de Brooklyn se apressaram em registrar um boletim de ocorrência, e uma vez que haviam passado oficialmente 24 horas desde que ela foi vista pela última vez e foi declarada formalmente desaparecida, a polícia dirigiu-se ao endereço de Dillon Court para recuperar os itens que ela havia deixado lá. Eles notaram rapidamente que as únicas coisas que faltavam na coleção eram o celular dela e a roupa que ela estava usando.
O próximo passo foi verificar os registros do celular e descobriram que, nas 24 horas em que estava desaparecida, haviam ligado para ela mais de 100 vezes, de uma infinidade de números diferentes, uma medida de quão preocupadas as pessoas estavam com ela. E elas tinham razão para estarem preocupadas. Segundo uma declaração do Corpo de Bombeiros local, o incêndio na varanda que atenderam por volta das 7 da manhã do dia 22 era extremamente suspeito e parecia ser um incêndio criminoso, em vez de um cigarro aceso na rua. No domingo, após o desaparecimento de Brooklyn, a Polícia Estadual de Kentucky começou a realizar entrevistas. O proprietário da casa embargada onde Brooklyn foi vista pela última vez estava obviamente entre os primeiros interrogados, mas nada sobre a reunião foi tornado público nos primeiros dias da investigação. A polícia solicitou que os proprietários nos condados de Rocky Castle, Jackson e Madison verificassem suas terras em busca de sinais da menina desaparecida. Disseram-lhes que prestassem muita atenção à terra recém-removida, aos odores incomuns, às linhas de valas e às áreas remotas, o que resulta em uma visão inquietante das mentes da polícia, que quase com certeza acreditam que ela já estava morta. Tanto os policiais quanto os voluntários vasculharam mais de 16 mil acres de terra, espalhados por 3 condados de Kentucky durante 3 semanas. Realizaram buscas em larga escala na área de Red Lick e no lago Osley Fork, com cães farejadores que foram ajudados por cadetes militares e voluntários a cavalo. Também chamaram uma equipe de mergulhadores da polícia altamente treinados para ajudar na busca em algumas grandes massas de água, mas ainda assim não encontraram nada. Um mês após o início da investigação, a família de Brooklyn realizou uma arrecadação de fundos para ajudar a financiar uma recompensa em dinheiro para quem pudesse encontrar sua filha. Além disso, uma oficina local começou a vender adesivos para carros, e todos os lucros foram destinados ao fundo de recompensa, mas ainda assim não tiveram sorte em encontrá-la. Assim, em julho de 2013, por mais dolorosa que fosse a decisão, o xerife do condado declarou que todas as buscas a pé por Brooklyn seriam canceladas, e embora não o dissessem abertamente, a polícia praticamente desistiu de encontrá-la viva ou morta. A investigação e a cobertura da mídia do caso mudaram drasticamente quando uma série de escândalos começou a prejudicar seriamente os esforços para encontrar Brooklyn. Uma mulher local chamada Amanda Griffey admitiu abertamente ter enganado aqueles que desejavam doar dinheiro para a busca. Quando vários vizinhos preocupados estavam indo de porta em porta procurando por Brooklyn, Amanda se juntou a eles, mas todo o dinheiro que ela recebeu foi canalizado para sua própria conta bancária privada. Amanda roubou apenas uns míseros $40, mas para a comunidade local poderia ter sido $1 milhão. A indignação deles não teve limites, e Amanda foi rejeitada por todos que a conheceram depois que foi presa por roubo de identidade de outra pessoa e roubo mediante engano. Mas, surpreendentemente, não foi o único caso de alguém que aproveitou a situação do desaparecimento de Brooklyn. Outra pessoa, chamada Randy Gross, também foi preso por enganar seus colegas de trabalho, dizendo-lhes que estava arrecadando fundos para o fundo de Brooklyn, mas simplesmente estava enchendo sua própria conta bancária. Os pais de Brooklyn tentaram novamente conquistar a boa vontade da mídia, organizando um evento beneficente na feira do condado de Madison, que contou com uma exposição de carros em homenagem à paixão de Brooklyn por eles, um leilão silencioso e música ao vivo. Mas o escândalo havia azedado o afeto do público pela causa do casal, e eles nunca mais conseguiram obter o tipo de atenção nacional de que precisavam para fazer um progresso real. Então, em abril de 2015, um homem que estava caminhando pelos bosques de Kentucky em busca de cogumelos descobriu um conjunto de ossos. A polícia já se preparou para receber uma amostra de DNA que confirmasse que eram de Brooklyn, mas não eram, e sua família ficou novamente cheia de esperança de que ela pudesse aparecer com vida. A Procuradoria do Estado de Virgínia confirmou seu interesse contínuo no caso e está em contato constante com os investigadores. Afirmam que uma equipe dedicada tem seguido inúmeras pistas
e examina os arquivos do caso em busca de coisas que poderiam ter sido negligenciadas durante a investigação inicial. Dizem que todas as pistas continuam sendo seguidas, mas apesar de seus melhores esforços, o caso do desaparecimento de Brooklyn continua aberto e ativo. Talvez o mais assustador seja que a polícia parece acreditar que alguém na comunidade local tem informações sobre o que aconteceu com Brooklyn, e quem quer que a tenha feito desaparecer pode realmente estar vivendo entre eles. Mas mesmo com uma recompensa de $14.000 sendo oferecida por informações que levem ao seu retorno, ou a captura e condenação dos responsáveis pelo seu desaparecimento, a polícia ainda não está mais perto de obter respostas definitivas. Não há respostas, mas sim muitas teorias, a maioria das quais gira em torno da ideia de que Brooklyn foi sequestrada em algum momento após as 4 da manhã. Ela não estava deprimida e, segundo sua família, não tinha motivo para fugir ou abandonar sua vida. Aos olhos deles, a única razão pela qual ela poderia estar desaparecida é se alguém realmente a tivesse levado. A polícia falou publicamente sobre sua profunda suspeita de que o último texto enviado ao seu ex-namorado, aquele que mencionava a festa no condado de Rock Castle, era falso e enviado por outra pessoa. E dado que seus pertences foram deixados na casa em Dillon Court, deve ter sido o lugar de onde atiraram. Mas se o dono da casa não tem nada a ver com isso, é uma pergunta completamente diferente. De fato, ele deixou Brooklyn sozinha no escuro, em uma casa sem eletricidade nem água corrente. Mas isso significa que ele chamou alguém para sequestrá-la, em um esforço para se distanciar do crime? Ou uma gangue de predadores selvagens teve a sorte de invadir uma casa sem alarme com uma mulher solitária tentando dormir em um quarto no andar de cima? Só os resultados completos da investigação policial poderão nos dizer. Nos anos após o desaparecimento de Brooklyn daquela festa em uma casa em Kentucky, Tasha sente que precisa ser a voz de sua irmã e, como tal, participou de inúmeras entrevistas sobre o desaparecimento e tomou várias medidas para manter o nome de sua irmã no olho público, na esperança de que alguém veja a foto e forneça informações. Atualmente, seu caso está classificado como desaparecida em perigo e ainda não foi declarada legalmente morta, mas é apenas uma questão de tempo antes que se esgotem as esperanças e tenham que assumir o pior, que é por malícia ou infortúnio de Brooklyn Farthing. Fui a uma festa em uma casa quando era estudante e definitivamente acabou sendo uma noite para lembrar, mas por todas as razões erradas. Tenho que levantar as mãos aqui e dizer que foi 100% em parte minha culpa que isso me acontecesse. Alguns amigos e eu decidimos que seria divertido sentar do lado de fora da casa onde estava acontecendo a festa e apontar o dedo do meio para os carros que passavam. Na maior parte do tempo, nada acontecia, mas ocasionalmente ouvíamos uma buzina e o motorista nos dava o dedo de volta, o que nos fazia aplaudir o carro em sinal de aprovação. No entanto, esse motorista nos viu dando o dedo e freou bruscamente. Tivemos aquele momento apropriado de quando o vimos inclinar-se no banco do motorista, procurando algo no espaço para os pés ou debaixo do banco. Da próxima vez que vimos seu rosto, ele estava usando uma máscara e o observamos enquanto saía do carro e caminhava até o porta-malas para pegar um martelo. Nesse ponto, voltamos correndo para dentro da casa, subindo as escadas para nos esconder em um dos quartos. Nem sequer chegamos aos quartos antes de ouvir vidros quebrando lá embaixo. Esse cara ficou completamente louco em todas as janelas da porta e estávamos convencidos de que ele iria entrar e esmagar nossas cabeças com aquele martelo. Mas acho que ele foi embora antes da polícia chegar. Lições aprendidas. Não irritar pessoas aleatórias porque você corre o risco de encontrar uma pessoa que teve um dia ruim e dirige com uma máscara e um martelo no carro.